aula de matemática. Nessa aula de matemática nossa, do caderno 2, nós vamos iniciar o capítulo 4, que tem como título Unidos para o Bem. Nesse capítulo, nós vamos rever alguns conceitos que a gente já viu nos capítulos anteriores, ou seja, é uma revisão dos nossos conteúdos. Nós vamos ver divisão e multiplicação. Vamos iniciar a revisão de divisão e multiplicação e sequências e padrões numéricos. Tudo que a gente viu no capítulo 1, 2 e 3, a gente vai rever agora neste capítulo. Quando a gente fala de aplicação de divisão, vocês sabem que para a gente dividir, a gente precisa ter uma quantidade. Eu preciso ter uma quantidade de um número, por exemplo, 20, e eu quero dividir igualmente por duas pessoas. Quando a gente utiliza a divisão, é justamente para isso. É para fazer a divisão exata de alguns objetos. Vamos ver algumas situações em qual eu posso utilizar a divisão. Quando eu preciso dividir. Por exemplo, aqui a professora Cecília tem uma sala com 35 alunos. Ela tem 35 alunos e quer dar a cada aluno 5 canetas. Então, ela vai dividir os 35 por 5. Não é isso? Então, Francisco, automaticamente, quando ela diz que tem 35 alunos na sala dela e ela precisa dividir as canetas que ela tem e não sabe quantas caixas de caneta ela vai precisar comprar. Então, automaticamente ele diz, tia, 7. Por que ele diz que 7? Porque, 5 vezes 7 é igual a 35. Não é isso? Ou seja, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Vamos ver outro exemplo que a professora Cecília também faz. Então, eles já resolveram, eles já fizeram o inverso aqui, Francisco já fez o inverso da divisão, que é 35 dividido por 7 é igual a 5, pois 5 vezes 7 é igual a 35. Logo, ela vai distribuir por cada aluno 5 canetas. Quando ela quer dividir em grupos, nessa situação da sala, ela tem 36 alunos. 36 alunos. E ela quer dividir em 4 grupos. Como é que ela faz isso? Ela vai automaticamente dividir o 36 por 4, que vai dar 9. E quando eu quero fazer o inverso, é só eu multiplicar. Ou seja, 4 vezes 9 é igual a 36. Não é isso? 36 alunos. Nessa outra situação, ela lê um problema e diz que ela tem uma sala com 30 alunos e nessa sala com 30 alunos, 20 alunos tomam leite e 10 não tomam leite. Aí ela pergunta a relação, ou seja, a quantidade, ela está comparando as grandezas. Quanto é a estimativa de aluno? E a Ana responde que na relação que ela faz de 30 alunos, 2 alunos para 1 não tomam leite. Ou seja, 2 alunos que tomam leite, existe um que não toma. Entre 2 alunos que tomam leite, um não toma. Não é isso? Então, 20 dividido por 10 é igual a 2, que é a quantidade de alunos que tomam leite. Quando a gente fala de divisão, a gente sabe que nós temos os termos da divisão. Toda divisão, como multiplicação, como adição, subtração, tem os nomes, tem os seus termos. Quando a gente precisa, a parte que eu estou dividindo, ou seja, é o dividendo. Nesse exemplo aqui, o 35 é o dividendo, porque eu estou dividindo 35. O 5 aqui é o divisor. O quociente é o resultado. E o resto dessa divisão, no caso, que 35 dividido por 5 é 7, não tem resto, não sobrou o resto. O resto é igual a 0. Só posso utilizar a divisão para isso? Não, eu posso utilizar a divisão de várias formas.
Eu posso fazer ela a divisão mesmo, eu posso utilizar a multiplicação, eu posso utilizar materiais concretos para que eu faça a minha divisão. Eu posso exemplificar de várias formas. Veja esse outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Nesse exemplo eu já coloquei a conta e com seus termos que a gente costuma chamar. O dividendo, o 10, o divisor, o 3. Aí o que é que eu faço? Quando eu preciso fazer a multiplicação, vamos aqui. 10 dividido por 3. Eu tenho aqui unidade e dezena. Lembram disso? Unidade e dezena. Na divisão, eu sempre vou começar pelo primeiro número. Ou seja, aqui eu só tenho dezena. Então, eu vou começar pelo número 1. Se eu vou iniciar pelo número 1, eu tenho 1. Mais 1 dá para me dividir por 3? Se eu só tenho um lápis, eu tenho como dividir para 3 pessoas? Não. Então, eu vou precisar do próximo número, ou seja, que é o 0. Então, o que é que eu faço? Eu faço a operação. Qual é o número que eu vou multiplicar por 3, que vai dar 10 ou vai chegar próximo a 10? Número 3, né? Isso porque 3 vezes, façam sempre como a tia disse, sempre coloca o sinal de vezes para vocês saberem o que vocês estão fazendo. 3 vezes 3 é igual a 9. Não é isso? Eu tenho 9. Para chegar a 10, faltam quantos? 1. Não é isso? Então, o resto da minha divisão é 1. 10 dividido por 3 é 3, mas sobra 1. Eu tenho 10 lápis e vou dividir para 3 pessoas. Eu vou ficar sobrando um lápis, vai sobrar um lápis para mim. Ou seja, cada pessoa, as 3 pessoas, cada um vão ficar com 3 lápis. Dessa mesma forma, a gente tem quando o número tem unidade, dezena e centena. Lembrando sempre disso. Se aqui tem unidade, dezena e centena, eu sempre vou iniciar pela centena. Nunca pela unidade nem pela dezena. Nesse caso, eu vou fazer a divisão do número 13, porque o número 1 não dá para dividir por 3. Aí sim, eu preciso fazer a divisão da centena e da dezena junta, para eu poder adquirir o resultado da minha conta. Certo? Quando a gente fala que a divisão é o inverso da multiplicação, é o seguinte. É porque em toda situação eu posso fazer comparações. Nesse problema tem o seguinte. Maria corta o pão. Ela tem um pão, só que na casa dela ela tem 5 pessoas. Ela, o marido e mais 3 filhos. Então, automaticamente, quando ela vai dividindo os pães, ela observa que ela pode dividir cada pão em 6 fatias. Ou seja, ela dividiu os pães em 6 fatias para 5 pessoas. Então, ela vai precisar de 30 pães. Por que ela vai precisar de 30 pães? Porque cada componente da família dela pode comer 6 fatias. Se eles podem se alimentar com 6 fatias, ela vai precisar de 30 pães. Vamos ver aqui. Quando ela utiliza a multiplicação para fazer a inversão, ou seja, para transformar em divisão, ela observa que os nomes dos fatores são diferentes. Quando a gente vai fazer a multiplicação, a gente diz que 6 vezes, que é o nome desse sinalzinho que a gente chama, né? Por 5 é igual a 30. Só que quando ela vai fazer a divisão, ela precisa alterar os nomes dos produtos e exemplificar de forma diferente. Como ela vai fazer isso? Ela pegou 30, não é isso? Dividiu por 5, porque 5 aqui é a quantidade de pessoas. A quantidade de pessoas que ela tem na casa dela. Aqui é a quantidade de fatia de pão que ela vai dividir. Não é isso? E aqui é o total do pão. Então, como foi que ela fez? Ela utilizou a multiplicação, porque ela achou mais rápido utilizar a multiplicação. Então, ela fez a divisão também.
30 dividido por 5 é igual a 6. Por quê? 6 vezes 5 é 30. Não é isso? Então, ela vai utilizar 30 pães para fazer essa divisão. Vamos ver agora outros tipos de divisões. Só que dessa vez a gente vai utilizar o ábaco. Vocês lembram lá do ábaco, né? Tanto a gente tem o ábaco aqui de madeira, como vocês confeccionaram um ábaco para a gente fazer uma atividade do capítulo 2 do livro de vocês. Neste ábaco que eu tenho aqui na minha mão, ele tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Só que eu só vou utilizar centena, dezena e unidade. Prestem atenção. Na utilização, eu vou fazer a divisão de 642 dividido por 2. Eu tenho o meu ábaco, que já tem exposto 642 e 2 ábacos vazios, para a gente fazer essa divisão exata. Vamos conferir aqui, ó. No amarelo eu tenho 6 centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No azul eu tenho 4 dezenas. 1, 2, 3, 4. E na unidade eu tenho 2 dezenas. 1, 2. Vamos lá. E eu vou dividir igualmente em 2 ábacos. Poderia ser um número maior e eu querer dividir em 3, 4 ábacos. Assim depende do nosso divisor, ou seja, que aqui é o número 12. Vamos lá. Eu vou colocar uma centena no meu primeiro ábaco e uma centena no meu segundo ábaco. Não é isso? Só dividir ainda 2 centenas. Vou colocar novamente uma centena no meu primeiro ábaco e uma centena no meu segundo ábaco. Não é isso? Outra centena e outra centena. Ou seja, eu dividi as minhas centenas igualmente. Eu fiquei com 3 centenas no meu primeiro ábaco e com 3 centenas no meu segundo ábaco. Vejam aqui, ó. Da mesma forma que eu fiz para vocês. 642. Só que eu comecei fazendo a minha divisão pelas centenas, porque eu estou trabalhando com divisão. Se eu estivesse trabalhando com multiplicação, adição ou subtração, eu ia iniciar pelas unidades. Como é divisão, essa é a regra. Eu começo pelas centenas. Agora, na minha classe das dezenas, que é o próximo número que eu tenho para dividir, eu tenho 4. E continuo com meus 2 ábacos. Vamos lá. Uma dezena no meu primeiro ábaco, uma dezena no meu segundo ábaco. Sobrou 2 dezenas ainda. Uma dezena no meu primeiro ábaco e uma dezena no meu primeiro ábaco. No meu segundo ábaco. Olha lá. Tá certo? Vamos ver aqui. Dividir as dezenas. 4, ó. Se vocês observarem, no meu ábaco que estava exposto as dezenas e as centenas e as unidades, está ficando vazio, igual a figura que a tia colocou. Ficou 2 dezenas e 2 dezenas. E por último eu tenho 2 unidades, que vai ficar uma unidade no meu primeiro e uma unidade no meu segundo. Logo eu vi que 642 dividido por 2 é igual a 321. Não é isso, ó? 1, 2, 3. 1, 2, 1. 321. Não é isso? Então, essa foi a outra forma que a gente viu de fazer as divisões. Nós temos também as sequências e padrões numéricos. Quando eu falo de sequência, é lá, ordem. Por exemplo, o alfabeto, quando a gente estuda ele em ordem alfabética, não é isso? Os números, a gente também começa estudando ele pelas unidades, depois as dezenas e depois as centenas. E assim, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Os números, junto com as letras, são infinitos. Então, quando a gente fala de sequência, eu falo de sucessão. É o mesmo que eu estou fazendo a sucessão daquele número. Ou daquele desenho, ou daquela cor. Tudo que eu quiser, eu posso trabalhar com sequência e sucessões, certo? Vamos ver aqui. Eu fiz para vocês 3 sequências ou sucessões, como vocês queiram chamar, diferente. O primeiro,
em um time de futebol, vocês têm 11 jogadores. Eu escalei o meu time de futebol na ordem alfabética, mas eu não coloquei 11 jogadores, porque eu me confundi e eu quis colocar os nomes dos jogadores todos, porque eu não tenho um time de futebol completo, né? Então, eu tenho incompleto, eu tenho jogadores ainda que eu estou tentando montar. No meu time, eu coloquei em ordem alfabética a primeira situação. Deolano, Márcio, Marcos, Kleber, Valdivan e Vitor. Esses foram os primeiros nomes que eu fiz a minha sequência alfabética, ou seja, a sucessão do alfabeto. Quando eu trabalho com número, peguei o exemplo dos Jogos Pan-Americanos, que aconteceu entre os anos de 1991 a 2007. Eu começo então a minha sucessão, ou seja, o período de representação do ano de 1991 e tenho que parar, ou seja, terminar em 2007. Né? Isso então eu comecei 1991, 1995, 1999, 2003 e 2007. Parei no 2007, porque era até aí que eu queria a sucessão desses números, a sequência dos números. Posso também trabalhar a sequência de números quando eu quero exemplificar números pares, números ímpares. Eu aqui para vocês exemplifiquei os números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ou seja, e coloquei as reticências, porque os números, como eu disse a vocês, eles são infinitos. E se eles são infinitos, eu posso formar vários números, vários pares de números, de acordo com o que eu quero. Se eu quero um número par, se eu quero um número ímpar, se eu quero fazer uma sequência numérica de 5 em 5, se eu quero fazer uma sequência numérica de 4 em 4 números. Então, assim vai a mente de vocês, vai da forma que vocês queiram fazer. Lembrando que toda vez que falar em sequência, vocês têm que lembrar que sequência é o conjunto de sucessões de alguma coisa. Posso também fazer a sucessão das cores com a caixa de lápis de cor. Quando a gente compra a caixa de lápis de cor, ela vem lá, preto, marrom, ela vem a sua sequência de cor. E assim sucessivamente. Para a atividade, nós temos a leitura do início do capítulo, onde vocês vão fazer e aplicar algumas divisões. Divisões simples com um número divisor, ou seja, vocês vão fazer situações padrões que tem lá no livro. Sucessões, divisão, cálculo mental e posteriormente vocês vão estar fazendo as sequências e padrões que tem lá. No livro de vocês, a gente vai trabalhar com números pares e números ímpares, as sucessões, as sequências. Ok, meninos? Bom estudo para vocês e até a próxima. E a tia vai estar disponibilizando o conteúdo do caderno, ok? Tchau, tchau!